Olá, essa é mais uma edição do programa Contraplano, o espaço do audiovisual e das manifestações artísticas aqui na TV Câmara Jacareí. Hoje vamos falar mais um pouco sobre audiovisual. Estamos aqui com o produtor audiovisual, o Victor Menezes, ele que produziu o Tempoeirado, A Passagem da Paisagem. É um conjunto aí de 10 mini documentários que mostra um pouquinho da paisagem aqui de Jacareí. Muito obrigado pela sua presença, Victor. Eu que agradeço. Legal. Victor, primeiramente queria que você explicasse pra gente, o pessoal ainda não viu, o que seria então aí o Tempoeirado? Não, o Tempoeirado, assim, ele é, como você disse, né, eu coloquei esse nome, assim, eu nomeei como um conjunto de 10 mini documentários, que na realidade, assim, são vídeos minuto, né, cada vídeo, cada paisagem da cidade que foi retratada, tem 1 minuto de duração. Porque assim, eu vim de uma foto antiga, aí tem uma transição animada que chega ao mesmo enquadramento, no mesmo enquadramento, assim, vê a mesma paisagem que a foto estava vendo, só que nos dias atuais, na realidade em 2013. E eu chamo de mini documentário porque retrata assim, algo do mundo real, né, desse mundo que a gente vive, do mundo histórico, vamos dizer assim, que é o lugar, assim, por exemplo, a Praça da Matriz, como que era lá quando a foto foi tirada, não sei se foi 1920 e pouco e tal, e depois 2013, quando foi filmado. Então, é um mini documentário nesse sentido. Não é um documentário, não tem entrevista nem nada. É só por retratar o mundo existente aí, que a gente conhece. Então, assim, o Tempoeirado são 10 vídeos separados, que podem ser vistos separadamente, né? Eles estão, assim, também na internet. Você tem quando acaba já tem um link para os outros 9, então você pode escolher aleatoriamente, não tem uma sequência correta, que é primeiro esse, depois aquele e tal. E tem uma montagem integral também, que tem uma sequência dos 10, que vira um filme de 10 minutos, vamos dizer assim. É basicamente isso daí. Legal. E como que apareceram essas imagens na sua mão? Você falou assim, nossa, isso aqui, de repente dá para eu retratar o presente dessa imagem antiga. Como que surgiu essa ideia? Então, a ideia foi assim, eu tinha uma ideia antes já, que era fazer uma espécie de trilogia, era um outro projeto, que eram 3 tipos de trabalho dentro de um mesmo trabalho. Aí um deles era assim, era uma orquestra de celulares, que seria fazer toques de celular, assim, e unir tudo fazendo um único som, né? Isso assim, com imagens, filmando pessoas na rua atendendo celular e tal, e mostrando essa doideira que é esse mundo cheio de celular hoje, assim. E dentro dessa mesma proposta, que era tudo retratando a cidade, né? Uma coisa assim, bem influenciada pelo Dziga Vertov e tal, aquela coisa do cinema russo lá da década de 20, né? E a outra ideia era essa de pegar lugares da cidade e fazer essa transformação do tempo nelas, e uma outra ideia que eu nem tô lembrado aqui qual que era, mas eram essas 3, assim, todas falando da cidade, né? Só que assim, esse projeto eu não consegui aprovação quando eu escrevi e tal, então no ano seguinte eu escrevi só o projeto só dessa mudança da paisagem, né? Que já deu um tanto de trabalho já. Então foi assim que nasceu o Tempoeirado. Essas imagens, na realidade, assim, são imagens que tem no Arquivo Público de Jacareí. Se a gente pesquisar no Google, por exemplo, Jacareí, memória, história de Jacareí, qualquer coisa assim relacionada a coisas antigas de Jacareí, tem alguns blogs assim que já foram feitos por pessoas daqui de Jacareí contando a história da cidade, e tem fotos, tem livros, né? A Ludmilla lançou um pela Lic, o ano passado, que também tem algumas fotos. Quem precisar pode ir aqui no Arquivo Público e solicitar algumas fotos, as pessoas deixam você ver lá e você pode levar um CD e gravar, enfim. Essas fotos eu consegui assim, só que eu escolhi como. Eu peguei as que tinham assim um enquadramento que pegava mais a cidade, porque eu queria mostrar as mudanças mesmo assim no cenário da cidade de Jacareí, né? Porque tem muita foto antiga assim, às vezes tem umas que são de pessoas ou de grupos assim e tudo, e muitas assim de prédios, por exemplo da igreja ou de uma escola antiga de Jacareí, da Santa Casa, ou seja, não tinha assim muito a paisagem, né, o cenário, a cidade, assim. Então eu procurei mais as fotos que apareciam assim, ou era uma vista de algum mirante, que eu descobri onde que era e consegui fazer do mesmo enquadramento, ou não era um mirante, mas pegava assim um prédio. Algo mais aberto, assim. Não, né? Exatamente, a ideia era essa, era porque, por exemplo, a gente vai ver que foi filmado, a foto foi tirada de cima da torre da Igreja Matriz. Aí eu fui lá e filmei, né, procurei pegar o mesmo enquadramento, depois fiz os ajustes na hora da edição e tal. E aí, assim, a gente vê a diferença quando vai passando essa transição animada, como eu chamei, assim,
porque o morro tá lá no fundo, né? Na foto preto e branco, ainda assim tá meio pelado, vamos dizer assim, né? É só a natureza. Aí quando já chega assim, o mais atualmente, já tem vários prédios que já apareceram na cidade e tal. Então é nesse sentido assim, a ideia foi essa. Legal, vamos mostrar então para a galera entender melhor o que nós estamos falando. Esse primeiro vídeo é da estação, é isso? Isso, porque assim, a ideia é, estamos chegando na cidade. Legal, então roda esse VT aí pra gente. Então, estação, mais ou menos na década de 20, transformando aí para a atualidade. 2013, mais especificamente. Legal. E a escolha dessas fotos, como você falou, você priorizou aí, no caso, paisagens realmente mais abertas. Como que foi assim para você? Falou, não, eu vou fazer dessas 10 aqui que... Então, algumas foi... A primeira opção foi pela paisagem, para mostrar mais a cidade, né? Que no caso da estação, por exemplo, aparece o fundo ali, dá para ver alguma transformação maior, assim. Porque se for só o prédio, às vezes tem a transformação no prédio, mas é pouca coisa e tal. E isso foi um critério. O outro era o seguinte, era conseguir fazer o enquadramento... Igualzinho. Igualzinho. Claro, eu fiz assim, quando eu fiz, né? Falando assim do processo de criação, eu fiz um pouquinho mais, com um plano mais aberto um pouco para poder achar ali direitinho onde que estava e tal. Não fiz assim precisamente, enquadrei com a mesma linha que o primeiro fotógrafo fez. Eu fiz um pouco mais aberto e depois na edição eu dei um ajuste. Vivo HD, né? E assim, esses foram critérios e foram também os lugares que eu consegui fazer. Eu falei assim do enquadramento, né? Mas teve, por exemplo, tinha um que dava para eu fazer, que era lá na Igreja de Bom Sucesso, ali olhando para a calçada, que antigamente tinha umas lojinhas bonitinhas e tal, hoje em dia fica ali farmácias, onde fica aquela americana ali na Praça Conde Frontin, ali, sabe, do outro lado lá na calçada. E ali era filmada da torre da Igreja de Bom Sucesso. Mas o que aconteceu? Eu cheguei lá, aí pedi autorização e tudo, aí a pessoa lá da igreja ela me levou lá em cima. Quando eu vi assim, não tinha mais o acesso lá, estava fechado e lá em cima, mesmo que eu conseguisse entrar lá em cima, se tivesse como entrar lá, abrir lá, porque trancaram, não lembro como é que estava lá. Mas sei que lá de cima também tem aquelas grades, sabe, de proteção de bebê que você põe em apartamento. E aí atrapalhar, não era nem isso, é uma tela que tem lá, dá para ver da rua, quem passa na rua, a gente vai ver tipo uma tela assim. Então ia atrapalhar a visão, aí assim, era um dos que eu estava mais empolgado para fazer, eu tive que deixar de lado. Teve outros que eu filmei e tudo e que acabou que na hora de resolver, eu decidi quais 10 ficariam, porque a proposta era fazer 10 vídeos, né? Aí alguns foram eliminados, assim. Vai ficar para a segunda edição. Teve outros, por exemplo, no Avareí, tinha um que era de dentro da igreja, que pegava ali a Avenida 9 de Julho e tudo. Esse daí eu não consegui fazer porque tinha que agendar a igreja, só eram em algumas datas que eu não pude ir para filmar, então não deu para fazer essa filmagem. Então aí também tive que eliminar esse, vai ficar para o temporada 2. Legal. E o segundo é também da estação? Não, o segundo é da Praça Conde Frontin, e tem duas, né, da Conde Frontin. Tem uma de frente, que eu filmei de cima lá do Habib's, e a outra na lateral, que é uma foto antiga também, que eu já conhecia, assim, já tinha vontade de fazer ela, porque nessa foto antiga a praça é bem bonitinha, assim, sabe? Tudo arrumadinho e tal. E aí eu queria fazer essa, aí a gente vai ver hoje em dia como é que ficou, tem mais árvores na frente e tal. E essa daí da Conde Frontin é interessante, que tá lá, tá como Largo do Bom Sucesso, né? Na legenda, porque é o nome lá da foto, da época, quando foi tirada a foto.
Essa é legal porque assim, eu filmei em 2013, só que eu finalizei agora, né, recentemente, então assim, se você passar lá agora, não tá mais do jeito que eu filmei, já dava fazer É a mutação da um cidade. tempoeirado do tempoeirado, porque agora a Conde Frontin é outra praça, né? Tiraram o coreto, o ponto de ônibus é diferente do que quando eu filmei, mas vale assim por esse contraste, né, de 80 anos atrás, mais ou menos. Vamos ver então esse segundo vídeo do tempoeirado. Você viu então duas transformações da praça, bem legal, hein? E como que é esse lance ali do visual ali das pessoas sumindo, virando bolinha, esse design gráfico, como que foi feito toda essa estrutura? Então, primeiro assim, eu vou falar da ideia, por que eu fiz isso. Bom, uma ideia é o seguinte, né? Uma era também dar um colorido diferente naquela foto preto e branco, já começar a entrar algumas cores e tal, né? Por isso que cada um, tem um que vem verde, o outro amarelo, depois vem o roxo na frente, tal. Aquilo ali, assim, eu usei, porque tem várias fotos que tem pessoas no primeiro plano, né? E eu falei assim, como é que eu vou passar uma paisagem em cima dessas pessoas, vai ficar uma coisa estranha, né? Então eu fiz assim, tudo que tem alma ali, no caso, são humanos, né? Não tem animais aí nas fotos. Então, todos os humanos, assim, os que estão mais em primeiro plano, os que estão em segundo, assim, vão embora junto com a paisagem, entendeu? Eles vão se dissolvendo, assim, como se fosse uma alma flutuando, assim, no espaço. E assim, como foi feito, na realidade, esses vídeos eu fiz, assim, peguei a foto antiga, aí eu coloquei tudo no Photoshop. No Photoshop eu fiz uma pintura por cima da foto antiga, algumas fotos antigas, aliás, acho que quase todas, eu tive que recortar alguns elementos de primeiro plano, de segundo, e pintar o segundo para não ficar aquele buraco e tal, para poder dissolver, apagar um primeiro e ficar ao fundo, entendeu? Essas coisas assim. E depois dessas fotos todas, assim, aí eu fui animando no After Effects. Aquilo ali é um efeito chamado particle, assim, de dissolver em partículas, vamos dizer assim, em português. E é uma coisa que não é tão difícil assim de fazer. Então foi isso. As pessoas, mas assim, a ideia é essa, das almas mesmo, assim. Seres humanos. Seres humanos. E é isso. Legal. Vamos ver mais um para a gente comentar um pouquinho. Solta mais um aí, do belo trabalho do Victor Menezes, O Tempoeirado, A Passagem da Paisagem. Manda ver.
Tá aí então mais um vídeo, um mini doc aí do Victor Menezes. Conta um pouquinho desse especificamente que a gente viu ali, como que foi? Então, esse daí foi o primeiro que eu fiz, né? Se você reparar todos, você vai ver que ele é um pouquinho diferente. As cores são um pouco mais chapadas, assim, sabe? Tem menos efeito de pinceladas, vamos dizer assim. Porque os outros, assim, eu consegui fazer de um jeito que ficou parecendo uma pintura impressionista e tal. Esse aqui, como foi o primeiro, foi os primeiros testes, foi a da Rua Rui Barbosa, né? Antiga Rua do Meio. Então eu pintei um a um, assim. Peguei lá uma canetinha no tablet digital, né? Aí fui traçando, eu pintava um, pintei o outro e tal, então deu uma trabalheira, um tempão para fazer, até descobrir, assim, fui inventando a roda mesmo para descobrir uma maneira de fazer os outros fluírem. Depois foi ficando mais fácil. Depois ficou muito mais tranquilo e aí já estava praticamente craque, assim, nos 3 últimos que eu fiz, né? E assim, tem uma coisa interessante, né, que o Tempoeirado, ele foi realizado através da Lei de Incentivo à Cultura, né, de Jacareí, só que na realidade ele é um projeto assim, de 2012, que eu não consegui concluir o ano passado, que eu fiquei envolvido com outro projeto, que é o Brão, que é um documentário a respeito de um canto, que tem um canto de trabalhadores rurais lá de São Luís do Paraitinga, até se tiver uma outra oportunidade a gente pode até exibir aqui, e fui concluir ele esse ano, né. Então assim, ele foi realizado pela LIC, ele tem um incentivo da Fibria, foi realizado pela minha produtora, que sou eu mesmo, que é a Vento de Maio. Por enquanto, Vento de Maio Filmes. Ano que vem venho com um novo nome, que é Vento de Maio Multimídia, que eu vou já trabalhar com uma coisa mais voltada para a internet, para design, apresentações, enfim. E a trilha sonora é uma trilha sonora original, foi minha cunhada quem compôs, a Raquel Bigarelli, né? Depois aí a gente vai falar das datas que tem na agenda, e a data que eu escolhi assim, para fazer o lançamento na cidade, que estão todos convidados, quem quiser ir, sinta-se convidado, pode marcar presença, dia 6 de novembro, é uma quinta-feira, 6 de novembro no MAV, no Museu de Antropologia, que é na rua 15 de novembro, no centro da cidade. Pode chegar lá às 7 horas da noite, não paga nada, é gratuito. E assim, eu vou exibir um a um, igual a gente está fazendo aqui, assim, né? Não uma sequência dos 10, mas falar um pouquinho, apresentar um, e a trilha sonora vai ser com a Raquel tocando ao vivo, como se fosse na época do cinema mudo, assim, e tal. Então, dia 6 de novembro vai ser o lançamento oficial. Legal. Antes do 6 de novembro tem uma apresentação aí mais para frente, aí a gente fala. Legal. Vamos ver então o quinto, e aí a gente vai assistir então mais um mini doc aí, o Tempoeirado, a passagem da paisagem. Você vai ver, depois nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais Victor Menezes, falando um pouquinho desse belo trabalho aí que revive o passado e mostra o presente da nossa cidade. Contraplano, é isso aí.